Segundo Emmanuel, da obra Roteiro, no capítulo 5, quando ele fala nos círculos da matéria, por Chico Xavier, o espírito é o conjunto das vidas inferiores, suscetível de ser examinado pela nossa capacidade de apreciação. O espírito com E maiúsculo. O homem é gênio divino em aperfeiçoamento, ou um anjo nascituro, no grande império das existências microscópicas, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Ou seja, somos deuses para os nossos átomos e átomos para os deuses que compõem ou constroem universos. E segundo Ramatiz, por Hercílio Maes, da obra Fisiologia da Alma, capítulo 22, a vida com V maiúsculo, maior, é o produto exato da aglomeração das vidas menores. Hoje, nesta reflexão inicial, com Emmanuel e Ramatiz, vale lembrarmos que a luz incriada, por intermédio do Verbo Criador, transmuta de si o hálito divino, a lei. Porque se é criador, a obra acontece em si. Da lei, o hálito divino, que é a vibração de Deus que perpassa todo o universo, nasce o psiquismo divino, a matéria-prima ou a vitalidade. Desse oceano imenso, que em si é uma energia una, segundo Miramês, fraciona diminutas partículas que, recém-natas do seu psiquismo, ou desse psiquismo divino, recebe o nome de mônada primitiva, de átomo primordial ou primitivo, de espírito com E minúsculo ou princípio inteligente do universo. Percebe que da luz incriada ou na luz incriada, o Verbo Criador, como se fracionasse algo da luz e, ao mesmo tempo, essas frações torna-se o hálito divino. Como se o hálito divino fracionasse das frações que se unem, compõem o psiquismo divino. Do psiquismo divino fraciona diminutas partículas, que é a matéria-prima do cosmos, o espírito, que ao reunir-se outra vez compõe o centro da vida maior, a vida com V maiúsculo. Desse centro fraciona-se, fulgura, emana vidas menores, que vão compor, por ser a base do fluido cósmico ou universal, que por sua vez transmuta-se neste fracionamento para compor a matéria mental. E esta matéria mental fraciona-se em seres vivos incontáveis para a sua transformação em energia mental, que por sua vez sofre essas metamorfoses, esses aformoseamentos, para compor a bioenergia, que por sua vez fraciona-se em infracorpúsculos, que ao se unir, esses infracorpúsculos compõem os infra-reinos, que ao se unirem compõem os sub-reinos, os neutrinos, os leptons, e vêm na direção dos átomos, mas antes transmutam-se em quarks, em hadrons, em nêutrons, em bários, em prótons, em mesons, em elétrons, em fótons. E esta consciência elétron
nós percebemos que os nêutrons vai transmutar-se por sua vez e, ao reorganizar, compõe os que nós chamamos de bárions, que sofre a transmutação para a edificação dos prótons, que nessa transdução compõem os elétrons, mas antes, entre eles os elétrons, em mesons. E a transmutação dos elétrons gestam os fótons que compõem a consciência do átomo. E esses fótons, reunidos como consciência do átomo, vai unir-se, por ser o magnetismo em si, com outros átomos para a composição do reino mineral, as moléculas dos minérios. Vai unir-se para formar o vegetal, e essa expertise de minérios e vegetais vai expandindo sua consciência e unindo-se com outros seres para formar a célula animal, depois pré-humano, e nós vemos que todos os reinos são infinidade de seres menores compondo esses reinos. O pré-humano é a síntese desses reinos somados. Mas um número enorme de pré-humanos se unem para formar o homem, o ser humano, que vai unir-se a outros seres para formar coisas maiores. Então, as almas que animam a forma humana se unem para formar os Cristos, que se unem para formar o Espírito, falando-se dos nossos Cristos internos e do Deus Espírito, que vai unir-se com outros espíritos para formar os anjos, que por sua vez unem-se para formar os arcanjos, os querubins, os serafins, até alcançar a escala arcangélica no seu ápice, recebendo o nome de arcanjos, de querubins ou serafins, ou Cristo, se você preferir. E assim, ciente desta responsabilidade tamanha, porque o nosso corpo físico a todo segundo está passando por essas transmutações para transformar em si todos os seus elementos de átomos físicos em psiátomos. E o encantador de tudo isso é ver que tem portais em todas as estruturas. Por exemplo, entre o próton e o nêutron existe os bárions, que é feito de quarks e de antiquarks. Ou seja, ali tem vaga para seres antes dos quarks e aqueles que já fizeram curso no universo dos quarks. Ou seja, os próprios quarks que se fizeram hadrons, que comporam os nêutrons, ficam portais, como em nosso planeta. Seres que já experienciaram no reino mineral, vegetal, pré-humano, pode chegar em nosso orbe como humanos. Aqueles outros que não atingiram esse grau entram nos portais dos pré-humanos, dos animais, dos vegetais, dos minérios. Ou pode chegar-se por aqui, além do reino humano, já como seres angelicais, já nos portais onde se encontram os anjos a caminho da escala arcangélica. Então, se já passamos por escolas nas quais aprendemos as lições X e Y, não precisamos passar por elas nas formas que iremos participar por nossa vez. Então, já chegamos lá com a nossa bagagem para participar daquela configuração ou daquela nova construção. Feito isso, vamos relembrar o título de nossa série, O Sublime Viandante, no pensamento de Ramatiz, nessa série. Hoje somos sublimes viandantes, ou ele é um sublime viandante e amanhã será um mago sideral.
e nós também poderemos ser. E como vimos o Espírito, aqui está o Espírito como um todo, com E maiúsculo, como já falamos várias vezes, com seus Cristos. Então, antes de existir o Espírito, existiram um Cristo. Antes dele existir, existira uma alma, que ao unir-se com outra, ou fracionar de si e formar outra, forma um Cristo a partir de dois ou mais. Depois, dois ou mais se unem para formar o Espírito. E depois eles vão multiplicando-se dentro do, e o Espírito também agigantando o seu potencial dentro de coisas maiores, rumo ao imensurável. O centro da consciência nós chamamos de o reino de Deus em nós, onde está a essência do Espírito em si, o comando que se expressa por intermédio dos Cristos, que vão expressar-se por intermédio das suas almas, que vão se expressar por intermédio de suas subdivisões sem conta. Então é o nome da série. De fato é o Sublime Viandante e o Mago Sideral. Estamos na obra ainda Fisiologia da Alma. Esta é a 28ª parte, Profilaxia do Câncer, parte 2. Falamos sobre a profilaxia, mas o áudio na etapa anterior ficou cortado, ficou mudo até começarmos a falar dela. Então são várias atitudes que nós podemos colocar em prática para prevenir. Então profilaxia é prevenção, para que não criemos a ambiência ou os elementos condizentes que, se não mudarmos o nosso comportamento, fatalmente transformar-se-ão em cânceres ou em outras patologias, dependendo de nossa conduta anterior. E veremos desta para outra aula que, se volatilizarmos esses elementos ou sublimarmos esses elementos em nosso perispírito, eles não precisam ser carreados para a matéria. Então, eles foram construídos por comportamentos indevidos. Se ajustarmos os nossos comportamentos, conforme Ramatiz, conforme Joana de Ângeles, para quem fumou durante 50 anos no plano físico, segundo a autora, vai ficar 50 anos naqueles charcos de sofrimento ou num processo de enclausulamento, num casulo mesmo, para ser mais exato, durante 50 anos até a dissolução, a volatilização desses elementos, para que ele possa se libertar por sua vez, ou voltar, trazer esses elementos cancerígenos para a matéria, para o corpo, que são mais de 4.000 elementos corrosivos, e sofrer a transmutação deles no próprio corpo como processos cancerígenos ao lado do que foi criado juntamente, porque isso aqui é só um elemento que vai manter o tabagismo, o alcoolismo, a droga, a nutrição desses seres. O que os criaram de fato foi o prejuízo que demos aos outros pela fofoca, maldade, maledicência, mentira, inveja, ciúme e tantas outras situações que lesaram os nossos semelhantes. Mas mudando a causa, desaparece o efeito. Mas vimos que se eu gasto um ano julgando, condenando, criticando você, no mínimo, a lei vai me convidar que eu fique um ano falando bem de você, colocando tudo que eu tirei do lugar no lugar. E talvez um ano será pouco, dependendo do prejuízo. Então ele fala que há um mesmo tanto, mas depende de como agirmos. Se eu falar bem de você e, por consequência, falar bem de todo mundo, e não só falar, sentir, pensar e viver o bem, eu posso até acelerar o processo ou, de acordo com o meu comportamento, adiar o processo. Então, mais uma vez, profilaxia
parte 2. Vamos relembrar a aula anterior em algumas telas, nas quais tomamos ciência, para quem embarcou agora, ou relembramos que é o perispírito que realmente sustenta o organismo físico e o modela desde a sua primeira aglutinação celular. A sua influência é fundamental na carne, no corpo biológico, pois é ele, em essência, que tanto organiza como desorganiza as células orgânicas. Vale lembrar que o perispírito é um veículo de expressão da mente. Ela o criou e por meio dele se expressa. Ele criou o corpo por intervenção dos automatismos da mente, que é uma emanação do espírito, e por meio desse corpo vai expressar-se. Então é justo compreender que o perispírito realmente ele sustenta o organismo físico porque ele é um modelo organizador biológico. Ele é a forma que compõe a forma física, desde a primeira aglutinação celular, porque desde o espermatozoide e o óvulo, ali eu já estou presente num e no outro, a junção de ambos, e às vezes até na formação do espermatozoide em conexão com a mente do pai, do ovócito em conexão com a mente da mãe, ali eu já estou presente na aglutinação dos elementos que vão compor o óvulo e, consequentemente, o espermatozoide. Então, a influência do perispírito é fundamental na carne para a manutenção do corpo, pois é ele, em essência, ou fundamentalmente, que vai organizar de acordo com o que a mente está enviando de pensamentos, de sentimentos, por intermédio da inteligência, do poder imaginativo, do desejo, da memória, que vai melhor organizá-lo ou mantê-lo organizado ou desorganizá-lo, tanto nas suas células de energia, quanto na sua influência nas células orgânicas. Se ele é a forma que mantém a forma, desorganizado a forma também se desmancha. Então, tirando a ação do perispírito do corpo, por exemplo, não temos dor no corpo. Não é o corpo que sente dor. Quem sente dor, onde está de fato a sensação de dor, é no perispírito. Nas cirurgias espirituais, afasta-se o perispírito do corpo, não dói, por mais que corte, faça cortes imensos, não tem dor e às vezes nem sangra, dependendo da situação. E mesmo que sangra, se estanca rapidamente, porque ele está sob o outro comando da própria espiritualidade naquele instante. Então, por isso, você percebe algumas vezes que você bate em algum lugar, não sente dor, porque o perispírito afasta, sabendo que você vai bater, depois aparece só o hematoma. E às vezes ainda coloca o que nós chamamos de morfina orgânica para anestesiar o local, para que você não sinta dor. Então, feito isso, tendo essa consciência que é o molde, a forma que constrói e mantém a forma, e esta forma foi construída pela mente, por intermédio dos seus departamentos de inteligência, poder imaginativo, desejos, memórias, etc. Tudo isso estando em paz, porque o câncer começa na desarmonia mental, porque é a magia mental, onde eu uso a mente para pensar mal das pessoas, onde eu uso as emoções para sentir, desejar o mal para elas, uso a verbalização, porque é a magia verbal, para denegri-las ou para prejudicá-las, e com isso eu estou destruindo, sujando, perturbando esse molde que está perturbando por si a forma. Às vezes, não percebe-se no corpo ainda a lesão, percebe-se as dores dilacerantes, como no caso da fibromialgia. Mas não percebe ainda a esclerose múltipla, porque quando essa fibromialgia, que parte do perispírito de fato,
e chega no organismo físico, ela já dilacera o encapsulamento dos nervos, que nós chamamos aí, uns se chocam com os outros, porque estão sem o seu encapsulamento, o seu isolamento, e nesses choques acontece o que nós chamamos de Parkinson. Então, aqueles movimentos involuntários ou a perda dos movimentos. Dependendo de onde estão as células, perdemos a própria memória, porque por intermédio das sinapses e em outros mecanismos internos das próprias células da memória, guardamos as informações. Se foram lesadas essas comunicações, acontece o Alzheimer. Então, se houver a mudança de comportamento, sara-se do Alzheimer, sara-se do Parkinson, sara-se da esclerose múltipla, que se não parar por aí, vai até chegar à esclerose lateral amiotrófica. Então, não basta, pois, que a ciência do mundo analise unicamente os elementos químicos que compõem a substância material do organismo físico, que mais ou menos estudam aí, e muito pouco, porque muitos médicos recebem você fala alguma coisa, vão colocando as informações num software no computador. E quem dá a receita, o diagnóstico para você, é o que ele colocou lá no software. A inteligência artificial é que vai ser o seu médico, a sua médica. Porque faltou as aulas, tem o diploma, às vezes conseguiu de maneira até indevida, alguns deles, e não sabem de fato tratar o ser humano como um todo e às vezes nem fisicamente o conhece em sua completude para ter um diagnóstico ou um atendimento adequado. Já é tempo de auscultar, pegar o estetoscópio, ao invés de escutar o coração físico, os pulmões, escutar o perispírito, escutar a alma, as emoções, os pensamentos, algo mais profundo. E ele só faz isso com os seus valores, com a sua intuição, com a sua inspiração divina. Então é tempo de os médicos aprenderem a auscultar e conhecer também a contextura do perispírito, que ele tem órgãos igualmente o físico, só que mais sutis. São formas que compõem a forma do lado de cá. Fazendo isso, avaliando-lhe o peso, se a pessoa está mais densa pelo negativismo, pelo seu comportamento no pensar, sentir, falar e agir, a densidade e o energismo etéreo e astral, o modelo organizador biológico, que é o etéreo, o astral, que é o seu emocional, que dele emana e interpenetra o edifício atômico. Então, não basta aos profissionais da medicina e da ciência do mundo analisar unicamente os elementos químicos, esses que eu disse, desde os infraatômicos, e eles não vão nem até lá, na maioria dos casos, não vão esse caminho que fizemos. Então, os elementos químicos que compõem a substância material do organismo físico. Porque se soubessem, falaria para os seus pacientes, muda o pensamento. Quando você pensa, você cria elementos infraatômicos, subatômicos, cria a própria matéria mental ou interage com ela, cria o fluido, o prana divino, cria-se moléculas saudáveis, células, tecidos, órgãos e até pode reconfigurar todo o corpo. Então já é tempo desses profissionais, desses seres, se interessarem em auscultar o perispírito e, por que não, a mente e a sua própria alma. E conhecer também a contextura desse perispírito, desde o modelo organizador biológico, que é o corpo etérico, ao astral, que é o seu corpo emocional, e indo além até o corpo mental, avaliando-lhe o peso. Se este ser perispiritual está denso por fofoca, maldade, maledicência, ódio, inveja, etc., então ele vai auscultar não com estetoscópico, mas com psicoscópico.
e vai perceber a densidade e o energismo etérico e astral que desse perispírito, vai emanar. Então, aqui é a fronteira entre o físico e o perispírito, o início, que é o etéreo, o modelo organizador biológico, e depois parte para o astral, que normalmente engloba o restante, falando de astral. Mas quem vai aprofundando percebe que o astral é sinônimo de emocional. Antes dele existiu o corpo dos instintos, entre ambos o corpo das sensações, após o emocional ou astral, o corpo dos desejos e depois dele o corpo mental. Então já que se especializam para estudar as partes do corpo, pode estudar as partes também perispirituais. E desses corpos, principalmente do etérico e do astral, vai emanar uma energia que vai interpenetrar o edifício atômico da carne. Quando fala atômico, vai interagir com todas essas partículas que eu disse. Então, se eu estou pensando nobremente, eu estou gerando fótons. Lembra dos portais? Esses fótons que eu estou gestando ou convidando, eles podem entrar pelos portais e participar da consciência do átomo diretamente. Se eu não tenho condição de criá-los e estou criando elétrons, eu posso, pelos portais, chegar na contextura do elétron. Mas se está intermediário entre o elétron e o próton, eu estou criando mesons. Se está intermediário entre o próton e o nêutron, estou criando baryons. Se está antes do nêutron, estou criando hadrons, que é um agrupamento de quarks. Se antes, eu estou criando os leptons para a formação dos quarks, os neutrinos para formar os leptons, os bósons para formar os neutrinos, a bioenergia para formá-los, a energia mental para edificá-la, a matéria mental para originá-la e assim por diante. Ou o fluido universal para formar a matéria mental. Mais uma vez, vamos lembrar um pouquinho das bactérias. Esse tipo de bactéria nós chamamos, segundo o dicionário Google, mas antes, segundo o grilo falante, a Pamela Olho, essa aqui é um bacilo, e esse bacilo é um tipo de bactéria em forma de bastão. Mas se você quiser ir entrando na toca do coelho, aí você vai saber mais a respeito desse bacilo. Suas fímbrias, seu citoplasma, nucleóide, que é o DNA, o ribossomo, que é esses pequeninos aqui, sua parede celular, que está aqui entre a membrana, essas fíbrias e o corpo interno, a membrana plasmática, que está dentro da membrana da parede celular, e você pode ver, né, o plasmídio, que é essa criaturinha aqui, ou o flagelo, que é os elementos, as nadadeiras aqui, que ela vai usar para se locomover, esses flagelos. Se quiser conhecer outras, neste site, que é o VET Profissional, você pode encontrar vários tipos, além dos bacilos, vários outros tipos de bactérias e entender que são todas boas, não existe bactérias ruins. O ambiente é que pode torná-las agressivas, mas todas são de Deus. Quer aprofundar um tanto mais, você pode ir expandindo. Neste outro, que fala da morfologia bacteriana, você vai ver várias espécies. Desde o tipo, dessa aqui, o diplococo, aí você vai para o estafilococo e vai se especializando, vai entendendo porque tem várias. Aquela que nós falamos que é o espiroqueta, veja o formato do espiroqueta, que é uma das que, ao passar pela morte da célula, a união desse espiroqueta
o material genético dele com o da célula que morreu é que vai formar a célula cancerígena, conforme o Pietro Baldi. Aqui está o espirilo, é outro formato, o vibrião. Fica à vontade para viajar nesses universos. Agora tome água, vamos para a aula de hoje. E a pergunta é: quais serão os estados mórbidos da alma que mais facilmente podem irritar, movimentar, perturbar essas energias, invertendo sua ação fecundante para a investida destruidora? Mais uma pergunta ainda. De que modo a alma atrai e modifica essas forças e as associa morbosamente à sua organização psicofísica, sendo depois obrigada a expurgar os resíduos deletérios pela carne sobre os padecimentos que só terminam no túmulo? Errado, não termina no túmulo, termina quando terminar de consertar. Se não fez no físico, além do túmulo, vamos continuar o padecimento. E além do túmulo, dói muito mais do que aqui. Aqui dói localizado, o câncer é de fígado. O fígado vai doer mais e pode refletir no corpo. Lá dói tudo, porque o câncer é uma doença da alma. Então está gravado mais exatamente no seu perispírito, mas no sentido profundo, falando do espírito, está no seu inconsciente. E Ramatiz começa assim: por isso, no caso das enfermidades humanas em que domina uma causa espiritual, pouco adianta identificar-se unicamente o meio. Onde ele está? No fígado. O vírus que está ali devassando, que está aparecendo ali no fígado em putrefação. Ou o agente responsável pela materialização mórbida e pelo efeito patológico. Então, no caso das enfermidades humanas, em que dominam a causa espiritual, porque ele está na alma, no espírito, na alma em seu perispírito, no espírito em seu inconsciente, então pouco adianta identificar-se unicamente o meio, está aqui ou ali. O vírus que está manifestando ali após a materialização, porque vai aparecer vários que vão aproveitar a situação. Ou o agente responsável pela materialização, essa materialização mórbida, ou pelo efeito patológico. Isso é o que menos importa. Agora, o que interessa é se a pessoa calunia, se ela difama, se ela mente, se ela é maldosa, se ela é maledicente, se é fofoqueira, se não respeita a vida em suas múltiplas expressões, se não se respeita e assim por diante. Isso é que vai ser o diagnóstico real, é sondar essa pessoa como ela é no dia a dia. É do tipo que quer mudar o mundo, as pessoas, sem mudar-se? Pode estar diabética. É um general que quer mandar nos outros, mas não se ama, não se respeita, porque ele está violentando a si próprio. E poderia falar várias coisas, mas já falamos quase tudo isto. Prosseguindo, não há dúvida, entretanto, de que os cientistas terrenos ainda hão de isolar ou identificar o agente patogênico, o dia que eles tiverem um psicoscópico. Então, o agente patogênico do câncer, quando devido a maior sensibilidade, quando estiver instrumentos com maior sensibilidade, esses aparelhamentos no futuro, o psicoscópico, por exemplo, e domínio das forças ocultas, que eles conhecerem os elementais que são irritados, que são movimentados por estas falhas morais. Também puderem atuar no limiar do astral, que está entre o corpo vital
no final do corpo vital, o limiar do astral é no início dele, no começo do astral, que perturba o corpo vital, que desorganiza o corpo físico, onde realmente estagia o elemental cancerígeno, porque ele veio da mente, perturbou o corpo dos desejos, corpo emocional, o astral, os automatismos que são os instintos, e está entre, na realidade, esses instintos, ainda que emocional ou astral, sensações, os instintos, entre os instintos e o corpo vital ou etérico ou modelo organizador biológico, aqui está entre esse corpo vital e o corpo astral existe uma tela etérica. Quando eu falo mal, quando eu penso mal, ela se rompe. Quando eu fumo, quando eu bebo, ela vai enfraquecendo, petrificando gradativamente. Mas um pensamento negativo, uma palavra maldita ou dita mal, ela esfacela, ela fura buracos. E é ali entre o modelo organizador biológico e o corpo astral, onde as emoções estão interferindo, dilacerando esse molde, é que está o elemento cancerígeno em si. E aqui já vimos, enquanto eles não tiverem aparelhamentos sensíveis, não vão perceber esse elemento que está nesse limiar que eu acabei de fazer, que realmente estagia o elemento cancerígeno. Então, eis porque os espíritos adiantados, um Bezerra de Menezes, um outro, um Miramês, um Ramatiz, um Joana de Ângeles, um Emmanuel e outros, acham de grande importância que a ciência terrena investigue com ânimo e sem preconceitos acadêmicos qual a origem dos desequilíbrios mentais e emotivos que tanto na atual existência como no pretérito, no passado, têm sido os responsáveis ocultos pela manifestação e aceleramento cancerígeno. Mas é preferível falar que são os pesticidas, que são os agrotóxicos, isto ou aquilo, foi isso que eu comi, foi aquilo. O fumo, como eu disse, ele vai enfraquecendo o organismo e petrificando essa tela gradativamente. As drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, no geral. Mas quando o pensamento tem desalinho que fisicamente fere mais do que uma bala, a emoção desgovernada, ela já dilacera essa tela etérica que é a proteção para não permitir, é aonde atuam os psicotrópicos. Como se entorpecendo-nos de tal ponto que o meio não mais nos perturba. A gente fica alheio à perturbação do meio. E as perturbações internas também não chegaria por aqui. Só que eu fico num estado de zumbi, meio zumbizado. Eu já passei por isso. Sei do que eu estou falando. Por isso temos que ter esta consciência que existe esta membrana, vamos colocar assim, essa capa, esta aura protetora entre o corpo, o modelo organizador biológico e o astral. E como se mantém isso? Com o bem que fazemos, com a verdade, com a benevolência, com a bondade, falar, pensar, sentir e agir no bem, nós vamos fortalecendo essa tela que nós chamamos, esta tela, o centro controlador do sistema imunológico. É ali que está o segredo da nossa proteção imunológica, que não permite, dependendo de como eu me comporto, ela segura o que está no perispírito para não deixar eclodir na carne, porque eu estou trabalhando para mudar. Então ela segura a moçada lá e tudo que eu faço aqui vai volatizando, vai sublimando esses elementos lá. Então ela segura o extremo. Agora, se eu não mudo, se eu não faço, chega um momento que ela se rompe pela maldade, pela maledicência, pelo aquilo que eu estou fazendo aqui. Eu falei que dilacera essa própria proteção.
E quando começamos a pensar negativo, que estas emoções rompem essa tela, aí acontecem as viroses, as inflamações e tudo mais aqui no organismo físico. Então, eis porque os espíritos adiantados, como os que nós citamos e outros, em geral, acham de grande importância que a ciência terrena investigue com ânimo e sem preconceitos acadêmicos. Sabe por que está falando que estão estudando o espírito e não apenas os efeitos do corpo? Porque às vezes estuda só os efeitos do corpo. Então, qual é a origem desses desequilíbrios mentais e emotivos? O que a criatura está passando na sua vida cotidiana, tanto na atual existência, quanto especialistas fazerem uma regressão de memória para ver o que foi feito no passado que está refletindo hoje. Então, esses elementos têm sido os responsáveis ocultos pela manifestação e o aceleramento do câncer. Aceleramento porque se eu estou com um comportamento mais ou menos e comendo isso ou aquilo que cria ambiência, o meu comportamento pretérito, passado, e até o comportamento atuante, vigente, vai acelerar o processo porque todo o ambiente está propício. Os açúcares, a alimentação indevida de forma geral, a música que ouço, as leituras, todo o meio está propício. Então eles vão chegar acelerando o processo somente. E se não tem nada propício e eu não faço nada para mudar, eles chegam para que haja esse expurgo, essa drenação. Então assim talvez a humanidade cesse se fizer isto, se esses profissionais abraçarem esta causa. Então assim talvez a humanidade cesse pouco a pouco de produzir o terrível miasma cancerígeno. E aconselho médico, o médico que estudou, se dispôs, agora aconselho do próprio médico, se for lá no Dr. Ronaldo, Dr. Schoffer, aqui em Três Lagoas, qual a sua fé quando ele percebe estas causas? É melhor você rezar um pouco mais, você orar um pouco mais, você fazer isso, ou no caso do Dr. Schoffer, vai se benzer, vai procurar um benzedor, alguém que vai te ajudar a transformar isso, etc. Então, ele já tem noção disso e quando foge do arcabouço da medicina convencional, ele sabe que um vento virado, uma espinhela caída, que remédio não cura. A criança morre vomitando, obrando, defecando e não sara com medicação. Uma erisipela, por exemplo, ou erisipela, não vai sarar só com um anti-inflamatório antibiótico, mas com estas vibrações amorosas. Então, talvez a humanidade cesse pouco a pouco de produzir esse terrível miasma cancerígeno e outros, e aconselho desses médicos, desses sacerdotes de fato, trate de volatizá-lo, de sublimá-lo. Está falando mal da vida alheia? Fale o bem da vida alheia a partir de hoje. Está mentindo? Procure falar a verdade. Você está desejando o mal? Deseje o bem. E aí vai mudando, vai volatizando o que era perturbador e vai transformando, sublimando, ressignificando. E ele pede sobre essa sentenciosa prescrição evangélica. O que ele vai falar? Viva o Evangelho. Não apenas fale do Evangelho. Então é o Evangelho na ação, no pensar, no sentir, falar e agir que vai curar de fato a causa. Então a medicina concentrou-se numa luta intensa e feroz contra o mundo microbiano, pensando que era ele o responsável, esquecendo de que ele é um motor funcionando bem ou mal, de acordo com os pensamentos, sentimentos, etc. Conforme seja a vontade ordeira ou o comando irascível, aquele que se irrita com facilidade, etc., do espírito encarnado ou do espírito imaturo a plasmar no mundo exterior
ele está lá no interior, no mundo exterior, é seus veículos de expressão da mente ao físico, os impulsos da vida interior que está no perispírito, sendo a alma, no espírito está no inconsciente, quando é negativo, e quando é positivo, está na superconsciência do espírito, e na alma, no consciente, onde ela está atuando mais exatamente. Então a medicina concentrou-se numa luta intensa e feroz contra o micróbio, achando que ele, o efeito, que é o responsável, e não é. Esquecendo que ele é um motor funcionando para o bem, porque ele é que mantém a harmonia do próprio corpo, ou para o mal se ele for desordenado, se ele inverter a sua polarização. Então, conforme seja a vontade no espírito, na própria alma, ordeira em harmonia conforme a lei, ou comando pela maldade, maledicência, a sua ferocidade, a sua irritação, irrita-se com facilidade, você não pode nem olhar para a pessoa. Você fala uma coisa, ela não deixa você terminar e já tira a conclusão e vira um auê. Não esperou você terminar a ideia, entender qual a intenção da coisa e já desorganiza tudo por essa irascibilidade desse espírito imaturo a plasmar onde que ele plasmou? No mundo exterior, os impulsos da vida inteira. Vamos dar só um exemplo. Você começa a preocupar-se com a situação. Normalmente acontece um peso aqui, nos ombros. Aí você vai aumentando a preocupação e vai começando a lamentação. Aí vai pesando as costas, vai intensificando. Você sente o peso até na estrutura pulmonar e a falta de ar. Vai um tanto mais até chegar na sua coluna lombar. E ali para, a densidade é tanta dessas lamentações, reclamações, tudo quer desistir da vida. Então a vida não vale nada, acha que desistindo da vida física vai melhorar, aí é que vai começar a perturbação. Como eu disse, é 1000 vezes maior a dor fora do corpo. E aí, como enrijece tudo, trava-se os pequenos amortecedores de cartilagem entre uma vértebra e outra, pinça os nervos ciáticos e aí dói tudo. Principalmente assim, da virilha para cá, para a perna aqui em cima. E às vezes vai doendo as pernas, vai perdendo a força das pernas e tudo mais. E bastaria tirar o sapato, colocar no chão, reconhecer que o pensamento está em desalinho, abraçar uma árvore, pedir a Deus, a natureza, que ajude a reequilibrar o universo psicobiofísico e aquela energia densa da preocupação, das lamentações, da maledicência, da maldade, vai sendo drenada para a Terra. A energia telúrica da Terra, o que nós chamamos de energia Kundalini, energia curadora, vem para o nosso universo porque a sinceridade, o desejo de mudança é real. Eu não quero mais reclamar da vida, mas sim agradecer a vida. Eu não quero mais falar a mentira, mas dizer a verdade. Sem maledicência, mas sim benevolência. Sem maldade, mas sim bondade. É quase instantâneo a recuperação. Mas eu preciso reconhecer o que causou aquilo e o que eu quero fazer para mudar. Vamos tomar mais água e seguir a pauta. Mais uma pergunta. Somos do parecer ou somos de parecer, temos um parecer, que só a pesquisa laboratorial há de contribuir para a mais breve cura do câncer. É assim? Ou não é assim? E exatamente aqui não é assim, porque nós vimos que laboratorial nós não temos instrumentos para isso. Então vamos lá.
E ele ainda faz uma exclamação. É o processo que nos parece mais sensato para a ciência, para que a ciência logre êxito contando com os recursos terrenos, desde que eles tenham o psicoscópico, porque só o laboratorial não vão chegar lá. Não desconhecemos os esforços heróicos e a firmeza de ideal de inúmeros médicos e cientistas, que se devotam abnegadamente à cura de cancerosos. Não é dos cancerosos, de cancerosos. Então, eles reconhecem tudo isso, todo o esforço, só que estão combatendo o efeito, com rádio, químio, cirurgia, e esqueceram da causa. E o câncer e qualquer outra enfermidade não sara, como hoje mesmo atendemos uma criança que a mãe, desesperada, pediu socorro, a febre não passava. Eu estou dando os remédios direitinho e a febre não passa. Eu falei, não se cura febre com antitérmico. Fortalece o sistema imunológico e sara. E com as vibrações direcionadas para essa tela etérica que eu disse, logo de imediato, foi menos de meia hora, a mãe, a febre passou, ele está suando, está sarando. Então, fortalece-se o sistema imunológico para vencer o embate, não paralisá-lo, enfraquecê-lo com o antitérmico quando eu desconheço essa realidade. Então, quando eu não conheço, eu penso que a criança com 40 graus de febre vai ter uma convulsão, vai ter uma... Se eu tenho o conhecimento devido e sei o que é a medicina de fato, eu vou fortalecer o sistema imunológico para ele vencer a situação e não falsear, porque eu vou mascarar a cura, porque eu interrompo o trabalho do corpo. Numa próxima situação semelhante, o corpo não tem mais a resistência, ele já fica com medo de trabalhar e alguém jogar um balde d'água fria. E a cada vez o organismo vai ficando mais fraco. E quanto mais ele vence a luta, mais forte ele fica, e falo de experiência própria. Então, entretanto, então aqui já ficou claro. Entretanto, à medida que o homem for compreendendo a verdadeira função da dor e do sofrimento, como processo de limpeza psíquica da vestimenta perispiritual, é certo que as pesquisas e preocupações humanas também se voltarão mais atentamente para a causa mórbida, milenária e enraizada no espírito. Então veja, entretanto, ele reconhece aqui o esforço de certos profissionais da medicina, da sua firmeza, de seu ideal. Entretanto, por outro lado, à medida que o homem for compreendendo a verdadeira função da dor, tanto o médico quanto o paciente, e do sofrimento, por o sofrimento da febre, da dor dilacerante, que às vezes acontece numa situação, se eu compreendo o que está acontecendo, como um processo de limpeza psíquica e da vestimenta perispiritual, se eu não soubesse o que era isso, só por dores dilacerantes que às vezes sinto no cérebro, onde no passado houve manifestações cancerígenas, eu penso que hoje não tem mais 3 pequenos tumores, tem um tumor do tamanho de uma bola de tênis, no mínimo. Só que é esta limpeza que está acontecendo sem dilacerar o meu corpo, porque quando chega eu acolho e já vou ressignificando, porque busco a causa, se não nesta, noutras etapas, e fazendo o acolhimento e a ressignificação, e logo em seguida cessa a dor. Se eu não soubesse disso, eu vivia todos os dias tirando radiografia, fazendo isso ou aquilo para entender o que é que está acontecendo no meu corpo. Então é certo que as pesquisas e preocupações humanas também se voltarão mais atentamente
para a causa mórbida, porque eles estão vendo que não vai dar. Quanto mais se dá um remédio, mais doenças aparecem. E essa causa mórbida é milenária, está enraizada no espírito imaturo ou no espírito com E minúsculo, que ele também chama de a alma encarnada, o que está aqui. Ou está no perispírito da alma encarnada ou no inconsciente do espírito com E maiúsculo na sua totalidade. Visto que o organismo físico é um agregado de órgãos, compondo um todo vivo, que deve pulsar coeso, uno, em harmonia, sobre a combinação harmoniosa das energias psicobiofísicas, morais e espirituais. E aqui ele fala mental, astral, etérico e física, reduz-se o êxito médico quando o examina apenas suas partes constitutivas, apenas examina o físico. Só que ele não viu aqui o limiar, o ápice do etérico, começando o emocional. Ele não estudou isso. Não estudou o próprio astral. A tela etérica está aqui. Ele não conhece isso. Desconhece o mental emocional. E fecha a questão aqui. O remédio que ele dava para uma pessoa que funcionou, neste não funciona. Então, visto que o organismo físico é um agregado de órgãos compondo um todo vivo. E não adianta eu faço um exame para entender um processo cancerígeno no fígado, eu penso que está ali, deu negativo. Não quer dizer que eu não tenha o câncer já sedimentado no corpo. Ele só está em outro lugar. Por exemplo, quem tem um câncer no fígado, normalmente ele está lá no intestino grosso. Ele começou lá, refletiu aqui. Então aqui já é uma metástase. Então, normalmente começa no intestino grosso. Como um amigo foi fazer um exame num paciente e percebeu o câncer de fígado. Falou, pode fazer a colonoscopia, que começou lá no intestino grosso. Então, visto que o organismo físico é um agregado de órgãos, um todo vivo, que deve ser estudado na sua completude como efeito. E às vezes não está doendo num setor e às vezes está no outro lugar a causa. Então, ele deve pulsar coeso, harmônico, sobre a combinação harmoniosa das energias mental, emocional, que aqui é mental, emocional, quando falar astral é emocional, etérica, que é a energia vital, e física. Pelo menos o profissional saber desses 4 universos. Se não souber, vai reduzir drasticamente o êxito desse médico, desse profissional, quando examina o corpo somente, ou o ser apenas pelas partes constituintes. E às vezes nem o corpo como um todo, só uma parte onde o paciente está queixando. E às vezes está acontecendo um fenômeno aqui na Amazônia, dependendo do que se faz com a floresta amazônica, lá no Rio Grande do Sul está acontecendo as erosões e às vezes a desertificação da própria estrutura do bioma. Então, o laboratório, em sua pesquisa louvável, fornece os elementos materiais para auxiliar o diagnóstico da doença, mas não habilita o médico a conhecer o todo psicológico do doente. O laboratório não faz exame mental, emocional, vital, ele não faz isso ainda. Então, o laboratório, em sua pesquisa louvável, louvamos todos os profissionais e todos os equipamentos, ele vai fornecer os elementos materiais para auxiliar o diagnóstico da doença. E às vezes registra uma coisa no próprio corpo e não registra outra. Mas não habilita o médico a conhecer pelos exames físicos o psicológico do próprio doente. Que ele vai ter uma habilidade, como a doutora Mayra, mais de 30 anos de cirurgiã cardiovascular, cirurgiã vascular, melhor dizendo, ou dizendo corretamente,
agora fez psiquiatria. Agora ela vai entender o lado psicológico mais do que o próprio psicólogo, que ele faz este mapeamento, que estuda a alma, e o psiquiatra vai um pouco além da alma, quando tem essa visão transcendental, e vai estudar o ser numa completude mais vasta. Mas deveria ir além da psiquiatria ainda. Como o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, além de fazer psiquiatria, neurocirurgia, além de ser um professor de medicina, ele é espírita, ou espírito de consciência desperta, e trata do espírito como um todo e de seus veículos de expressão. Às vezes, malgrado, apesar da existência de vários exames negativos de laboratório, assegurando a ausência de bactérias, bacilos, parasitas ou germes considerados ofensivos e que então negam a presença de enfermidade suspeitada ou da enfermidade suspeitada pelo médico, o paciente continua enfermo. O médico não achou onde ele mandou examinar, pois é uma unidade orgânica perturbada em seu todo e não apenas em partes isoladas. Então, você vê, é um nervo ciático que foi pinçado e dói, deveria doer somente na direção que ele viaja. E às vezes dói os tecidos adjacentes como um todo, dependendo da situação. Então, às vezes, apesar da existência de vários exames, deu negativo. Estamos procurando tal coisa, deu tudo negativo. Feito lá no laboratório pelos melhores bioquímicos, os melhores profissionais. Assegurou a ausência de bactérias naquele setor. Dos bacilos, dos parasitas, dos germes considerados ofensivos. Então, deu tudo negativo. E que, então, negam a presença da enfermidade que ele suspeitava. Não suspeitava disso, você não tem isso. Está boa, pode ir para casa. Então, o paciente continua enfermo, porque continua doendo naquele setor, só que está dilacerando é a alma. No caso da fibromialgia, que eu falei que a dor da alma dói o corpo como um todo. Mas, às vezes, não tem lesões físicas, pois é uma unidade orgânica perturbada pelo mental, pelo emocional, em seu todo e não apenas nas partes isoladas. Então, se ele tem a noção do todo, não encontrou no físico, vamos procurar a causa no psíquico, no emocional e etc. Então, são os vícios, os hábitos perniciosos, as emoções descontroladas, os pensamentos daninhos e os objetivos imorais, que se constituem nos elementos fundamentais a se materializarem mais tarde na forma de prolongamentos enfermiços que interpenetram morbidamente a admirável contextura celular do corpo humano. Mais tarde, porque por agora só as dores dilacerantes. Então, os exames não mostraram, ele suspeitou de uma coisa, não enxergou e esqueceu que pode ser os vícios morais, vícios físicos até, hábitos perniciosos, emoções descontroladas, os pensamentos daninhos, objetivos imorais. Tem vários vícios que podem ser físicos ou psíquicos, emocionais, morais e espirituais. Vários hábitos doentios, porque um pensamento X gera um condicionamento, que repetido gera um hábito, que repetido gera um instinto. Uma alma instintiva perniciosa, que vai desorganizar o subconsciente.
as emoções descontroladas, desgovernadas. Uma emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma martelada em engrenagem sensível de uma máquina, de um relógio, por exemplo. Emmanuel. Então, os pensamentos, que um pensamento só fere mais do que uma bala, agora pensamentos no plural, daninhos, e os objetivos imorais. Eu quero lesar moralmente as pessoas nas situações X ou Y, que se constituem os elementos fundamentais. É aqui que está a causa, às vezes, dos sofrimentos dilacerantes do lado de cá. E mais tarde eles vão materializarem na forma de prolongamentos enfermícios, aí de várias enfermidades, desde as mais simples, de uma simples virose, a uma inflamação e várias outras situações que vão interpenetrar morbidamente a admirável contextura celular do corpo humano. O que é interpenetrar? Ao mesmo tempo que esse energismo mergulha no corpo, é como se o corpo entrasse dentro do energismo. Interpenetrar é uma via de mão dupla. O modelo organizador biológico, com a sua energia vital, mergulha dentro da célula, e a própria célula que está dentro desse universo é como se fosse na direção ao encontro dessa energia que está vindo. É isso que nós chamamos de interpenetrar. No instante em que o laboratório ou o exame clínico anuncia a formação cancerígena no homem, é que o médico pode identificar com firmeza a floração do morbo à exterioridade dos sentidos humanos. Só que dependendo quando isso acontecer, já não tem mais jeito. Já lastrou de tal forma que não tem mais jeito. Então, se eles sabem identificar os processos cancerígenos, como nós aprendemos, lá no mundo mental, nos mais íntimos reforços do mundo mental, psíquico e emocional, e se não mudar ali a causa, vai dilacerar o universo vital e biológico, e já está doendo do lado de cá. Quando chegar aqui, às vezes não tem mais jeito. Tem situações que ele chega, faz o seu processo em pouco mais de uma semana, já chegando quase que na totalidade da estrutura biológica do ser. Na verdade é que, subrepticiamente, o câncer já vinha se desenvolvendo havia alguns meses ou anos na intimidade do paciente. Então, com hábitos repetidamente, ele foi desenvolvendo há anos, há meses, e às vezes há décadas, séculos, milênios. O paciente desconhece-se, o terapeuta também, não tem as advertências, as recomendações para a mudança de hábito de comportamento, acaba perdendo a oportunidade de curar-se sem matar o corpo. Então, a carga cancerosa, quando drena-se pela pele, pelos órgãos, pelo sistema sanguíneo, linfático, nervoso ou pela medula óssea, apenas comprova o êxito de ter alcançado a contextura sólida do organismo físico, pois há muito tempo já incursionava na intimidade perispiritual do indivíduo, incorporando-se nele durante os seus desatinos mentais e emotivos, para depois servir de alimento aos bacilos, aqueles bacilos que nós mostramos para formar a célula cancerígena, que é a união deles com a célula que está em decomposição. Bacilos, vírus ou miasmas,
cuja vida e potencial vigorosos decorrem do mundo astral, lá do corpo emocional, antes do corpo vital, ainda inacessível aos sentidos comuns dos encarnados e à instrumentação dos médicos e cientistas. Então, a carga cancerosa, se eu sei realmente o que é, então, quando drena-se pela pele, aqui nós podemos imaginar o câncer de pele. Mas se eu sei que a minha tela etérica é a minha pele astral, que ela está entre o corpo vital e o astral, tocou ali, se eu tenho essa sensibilidade, se eu tenho essa informação, eu já percebo que ele pode dilacerar o físico. E eu mudo, porque ela vai segurar, ela vai me avisar e segurar. Fala, muda, ou soltamos as ovelhas sem o pastor. Ou se capacita como pastor para domar suas ovelhas, ou nós vamos soltar as ovelhas, e mesmo sendo ovelhas sem pastor, pode fazer um desastre. Mas pode ser um leão sem o domador, aí a coisa se complica. Ou pode ser pelos órgãos, pelo sistema sanguíneo, linfático, nervoso, ou pela medula óssea. Já chegou aqui dilacerando. Isso apenas comprova o êxito de ter alcançado a contextura sólida do organismo físico. Êxito por quê? Porque nós podemos cercear a sua manifestação como alguém cerceia a ação do corpo dando um antitérmico, por exemplo. Então aqui, com medicação X ou Y, eu cerceio a oportunidade de drenar, porque a pessoa não muda e o processo mais seguro é a drenagem para o físico. Que com alimentação saudável e mudança de hábito de comportamento, sararia. Mas prefere dilacerar o corpo, que está sendo um instrumento de drenação. Pois há muito tempo já incursionava, já estava fazendo esse processo de interpenetrar na intimidade perispiritual vindo para o físico do indivíduo, foi incorporando no seu mundo mental e emocional até chegar aqui na tela etérica, no corpo vital, vindo para o físico, durante os seus desatinos mentais e emotivos. A magia mental, a magia emotiva, a magia verbal, para depois servir de alimento aos bacilos, porque todo esse energismo vai servir de alimento a esses vírus e vibriões psíquicos, vai transformar-se em larvas mentais e até chegar à condição dos vírus, dos miasmas, cuja vida e potencial vigorosos decorrem no mundo astral, começam lá e ainda inacessível aos instrumentos humanos. Enquanto a medicina não descobriu isso, muitos médicos cientistas já descobriram que assim é, mas foram dilacerados em suas vidas porque descobriu a cura real. E ela não dá lucro, porque não depende de nada físico, depende de conduta psicobiofísica, moral e espiritual. E aí vai se adiando e a gente que não busca as informações sendo enganados. Então, sobre a inteligente terminologia médica, que a cada hora nós vamos dando nomes para as doenças que vão aparecendo, a análise de laboratório revela à luz do microscópio os germes de determinada doença e contribui diretamente para orientar o médico na escolha do medicamento adequado, porque já materializou no físico, que deve ser administrado para exterminar aquele tipo de micróbio materializado pelo morbo baixado psiquismo do enfermo. Só que isso aqui está complicando a vida do enfermo. Está matando o elemento que está ajudando ele a fazer o processo de purificação. Veja, mas é evidente que a pausa ou simples interrupção da descida da energia corrosiva
que se expurga do perispírito intoxicado para a carne, conseguindo durante o massacre dos micróbios, radioterapia, quimioterapia, etc., identificados no laboratório, pode ser os antibióticos, etc., não comprova que também se extinguiu completamente a causa oculta enfermiça residente no espírito, porque ele não mudou moral, emocional, psíquica e etc. Então isso não quer dizer, da mesma forma que o antibiótico vai paralisar todo o universo, toda a química do corpo. Só que não se matam bactérias, não se matam vírus, não se matam micróbios, eles não morrem jamais. Ninguém consegue exterminar a vida. Esses seres infinitesimais, eles têm no mínimo 3 cópias. Pode até destruir 2, mas a sua consciência jamais se desintegra por qualquer elemento do mundo físico, nem do mundo astral. Por isso, a cura, talvez, conforme o Dr. Sérgio Iandoli, é o próprio câncer. É o início da cura, porque está drenando para o corpo físico. O que eu posso fazer é mudar os hábitos, mudar a alimentação, mudar o comportamento no pensar, sentir, falar e agir. E se eu mudo o comportamento, muda a ambiência, a célula cancerígena vive e se reproduz num ambiente tóxico de calúnia, difamação, mentira, maldade, maledicência, fofoca e etc, ódio, inveja, ciúme. Agora, se muda isso, o ambiente fica alcalino de dentro para fora. Então, no mundo psíquico e emocional, ela não sobrevive. E no mundo físico, se eu cuidar da alcalinização, desde a água à alimentação, ela não vai ter ambiente aqui também. Então, elas morrem. Em pouco mais de uma semana, sara-se de qualquer processo cancerígeno, mudando de dentro para fora e de fora para dentro. Porque nós vamos conseguir, durante esse massacre, matou. E aí? A criatura mudou? Permanece doente. Só vai aguardar a reincidência, o recrudescimento daqui a pouco. Ele volta mais violento do que antes, principalmente se a pessoa mudou, às vezes, para pior. Porque se revoltou quando ficou doente, e às vezes chamando o câncer nem pelo nome, aquela coisa, aí dá vários adjetivos. E ele não tem nada a ver com isso. É uma situação criada pelo paciente. Se declarasse amor para o câncer, para as células cancerígenas, sararia, conforme tem vários exemplos. Então, qualquer resíduo mórbido que ainda permaneça no perispírito terá que ser drenado, expelido ou absorvido posteriormente pela terra, no caso aqui, pela carne. Não existindo outro recurso. Então, não existe outro recurso mais favorável do que fluí-lo para o mata-borrão, que é o corpo vivo, e sacrificial, que é o corpo físico. Então, é o mecanismo que temos. Ou muda-se psíquica, emocional, moral e espiritualmente, e até a parte física, a alimentação, ou o meio que temos é esse. Não existe outro recurso mais favorável para fluí-lo. Volatizar esses elementos, sublimá-los pelo mata-borrão vivo e sacrificial, que é o corpo físico, que aceitou passar pela situação como missionário e colaborador do próprio espírito. E se o perispírito ainda conservar qualquer saldo mórbido depois de haver desencarnado, terá de expurgá-lo nos charcos astrais inferiores do além, salvo se a concessão superior pode transferi-lo para a próxima encarnação, mas às vezes já nasce canceroso. Mas dessa concessão resultará uma nova enfermidade.
Ou seja, eu quero sarar agora ou adiar. Então, e se o perispírito ainda conservar qualquer saldo mórbido depois de haver desencarnado, pensamos que morreu, acabou, não acabou, terá de expurgá-lo nos charcos astrais inferiores do além. É o umbral de André Luiz. Salvo se por concessão superior puder transferi-lo, se a lei permitir, para a próxima encarnação. Dependendo da situação, não é permitido. Mas dessa concessão resultará nova enfermidade. Já nasço, já chego doentinho por aqui, já comprometido. E aí? Foi muito sofrido? Não gostaríamos de estar falando disso, mas é necessário por conta da pandemia. Tem países que o câncer aumentou 800%, outros 79%, outros 30 e poucos por cento, que já é muito, após o experimento genético que alertamos tanto e as pessoas, a maioria, não quiseram ouvir. Qual será a próxima etapa? Ainda a profilaxia, parte 3. A pergunta é: tem sido informados de que já foram encontrados germes em lesões cancerosas do homem, o que poderia fazer pressupor a existência de um micróbio propriamente físico causador do câncer? Estamos certos? Mas é óbvio que onde há matéria em desorganização, seja uma fruta podre ou um tecido orgânico em decomposição, ali existem bactérias e micróbios, mas não quer dizer que sejam os causadores. Que se aproveita da zona desvitalizada e acéfala. O que é acéfala? Sem controle de si mesmo, perdeu o comando de si, para cumprir o sagrado dever de procriar. Então, o material está propício, esses vírus e bactérias vão ali para clonar a si próprios. Então, quando sobre a Terra jazem carniças, que é o animal que morreu, está em putrefação, aí é chamado de carniça, ou matéria deteriorada, é evidente que ali também convergem os corvos, atraídos pela nutrição apropriada a seus tipos biológicos. Mas se não tiver em putrefação, não for carniça, por isso o corvo tem que estar morto, mas em putrefação. Se o animal está só morto, não tem urubus. A hora que começa o processo de putrefação, aí já está no ponto exato para ele banquetear, que é o processo nutridor para ele. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis
e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.